justamente estar conversando aí com o pessoal da Oficina Brasil e também os ouvintes aí. Ah, muito legal. E eu queria saber um pouco da sua trajetória profissional, por onde você já passou, como foi que você chegou no setor automotivo. Eu costumo brincar que eu nasci dentro de uma oficina, então os meus seguidores eles já até conhecem esse jargão. Meu pai é mecânico há 40 anos, os meus irmãos e metade dos meus tios. E durante muito tempo eu tive oficina com o meu irmão, fui sócia dele. Na época eu saí e aí eu comecei a fazer atendimentos de consultoria quando eu era ainda contadora. E aí eu peguei um caso muito complicado de uma oficina, foi até na pandemia. Essa cliente, ela estava à beira da falência e aí eu atendia vários setores na consultoria e aí caiu na minha mão uma oficina e foi justamente ela. E com o trabalho que eu desenvolvi com ela, a gente conseguiu reverter a situação e há poucos dias ela me deu a notícia que a gente já tem 2 terrenos agora. Olha que legal, Então, assim, olha que a gente bem. fez um trabalho bem bacana durante o processo da consultoria e ela seguiu com toda a orientação e hoje ela conseguiu essa vitória. E depois dela, eu tomei a decisão que eu não iria mais trabalhar com contabilidade e nem com consultorias para vários segmentos, que seria só oficina mesmo. E você poderia explicar um pouquinho qual era o problema que ela tinha na oficina dela, o que estava passando? O problema dela, na realidade, não era a falta de cliente, que é o que acontece com a maioria hoje dos donos de oficina. Não é que está faltando cliente. O que falta mesmo é gestão. Então, misturava-se muitas contas, não trabalhava a precificação corretamente para realmente ter lucro. Então, eles trabalhavam demais, não tinha tempo para a família, não tinha tranquilidade financeira e tudo o que ganhava achava que era da vida pessoal. E essa mistura de contas foi trazendo problema, veio a pandemia, não tinha uma reserva, então causou todo esse transtorno e foi onde ela me encontrou. E ali eu fiz um trabalho com ela de consultoria bem específico, trabalhando nos 3 pilares que eu faço, né? Gestão financeira, de pátio e de pessoas. Muito e foi bom. a partir daí que ela conseguiu reverter. Você vendo hoje em dia, eu acho que eu já trabalhei muito com um projeto de gestão de oficina mecânica. Eu visitava várias oficinas mecânicas, mas já eram cases bem definidos e com procedimentos, vamos falar. E aí, com isso, eu vi que muitos deles são apaixonados pela mecânica, mas eles aprendem a gestão na dor. Isso é muito comum na nossa área, mas agora que está mudando, está tendo esse movimento das pessoas estudarem mais gestão, irem buscar ferramentas para isso. Você tem notado isso? O que você pensa sobre isso também? Sim, eu costumo dizer que isso, né, a questão da gestão, ela é uma coisa recente, porque a maioria dos donos de oficina, o pai que ensinou, o tio. Isso mesmo. Então, eles não tiveram esse conhecimento que a oficina é uma empresa de fato. Então, através desse trabalho que a gente está desenvolvendo na gestão, eles estão conseguindo abrir a mente que eles têm sim uma empresa. E que eles não podem só depender do conserto, porque eles não vão ter tanto resultado em lucratividade. Porque não adianta só consertar o carro, a gente precisa gerir o dinheiro bem. Isso mesmo. E você também trouxe aqui um livro pra gente. Sim. Que você lançou. E eu gostaria que você falasse pra gente do zero ao lucro. Então, o que você fala aqui especificamente, quais as novidades e o que eu posso esperar? Legal, esse livro, ele é um livro, você pode ver, não tem muitas folhas, né? Um livrinho ali fininho, mas o objetivo desse livro foi ir direto ao ponto. A gente trabalha dentro desse livro a questão da organização financeira, eu passo pela precificação, fluxo de caixa e tem também uma parte do livro que eu trato só sobre finanças de casais. Porque a gente sabe que muitas mulheres trabalham com o esposo na oficina. Sim, muito comum. E é muito importante a gente tratar também essa questão. E falo também sobre os riscos de financiamento com o cliente, como montar uma reserva de emergência, capital de giro e como aprender a investir. Então ele parece fininho assim, mas é porque eu fui direto ao ponto com o mecânico. Porque é isso que ele precisa, Exatamente. né? Ele precisa dar informação rápida, fácil e que já ajude ele. Exato. E o objetivo aqui, após a leitura, é realmente ele já começar a organização da oficina, separando as finanças e tendo ali a precificação correta. Esse livro ele foi top 1 da Amazon
e ele já vendeu aí a 8ª vez. E agora ele vai ser traduzido na língua inglesa. Olha que legal. E você também falou agora que você está aí, saindo um pouco do Brasil, você falou que tem alguma coisa com Portugal. O que está acontecendo, por favor? Sim, estou agora me movimentando para ajudar os mecânicos de Portugal, porque lá em Portugal, como qualquer outro país, só muda o país. Os desafios de gestão são os mesmos. Então, diante disso, eu estou agora trazendo essa gestão para o país de Portugal e em breve eu estarei lá fazendo treinamento. Você já chegou a visitar lá ou não? Já está tudo caminhando para que eu faça em Lisboa o meu treinamento. Ah, que legal. Vai ser em meados de setembro desse ano. E você que está no seu cotidiano é visitar a oficina mecânica. Quais as coisas que ele mais reclama e quais os desafios que ele tem enfrentado? Olha, ele reclama muito da questão das peças, que o cliente fica chorando, que o cliente quer trazer peça. Isso mesmo. Que o cliente não valoriza o serviço dele, que quer os negócios de graça. Ele fala desse jeito assim para mim. E o meu trabalho, ele vem para quê? Para que realmente ele valorize o serviço dele, agregando valor para o cliente. Inclusive, a minha abertura aqui na Autopar foi a minha primeira palestra e eu tratei sobre precificação de peças e mão de obra. E o objetivo dessa minha palestra foi trazer o quê para eles? Que eles precificando corretamente peças e mão de obra, eles vão ter lucro de verdade, vão ter tranquilidade financeira, vão conseguir sair da oficina, porque hoje a maioria não consegue nem sair, porque quando sai, trava tudo, porque ninguém consegue passar orçamento, porque ele está tudo centralizado no dono. Então, quando a gente trabalha a precificação, a gente cria um verdadeiro banco de dados. Então, quem estiver na oficina consegue montar um orçamento e passar. Mas, desculpa eu falar isso, mas a polêmica é cobrar ou não cobrar a mão de obra. Então, o que você pensa sobre isso? Pode explicar, né? Com certeza precisa ser cobrado. O porquê? Vamos lá. E o porquê ser cobrado? Porque ali são horas de trabalho que está sendo desenvolvido. Alguns mecânicos fazem o que hoje? Diminui a mão de obra e joga em cima das peças. Mas no final do dia, a gente não está tendo lucro. Por quê? Primeiro, a gente tem que desconsiderar as despesas variáveis que ele tem que pagar o imposto, fornecedor, frete. Aquele dinheiro que sobrou, que ele acha que é o lucro, ainda tem que pagar as despesas fixas, para depois a gente falar que ele teve lucro. Então, ele precisa cobrar a hora, não do cliente. O cliente não precisa ser cobrado por hora, mas para ele precisa saber quanto que custa uma hora dele de mão de obra. Muito bom. Uma coisa que você disse aqui no bastidor foi que você já usou muito Fórum Oficina Brasil. E eu quero saber como assim você usou a gente, o que te levou a essa plataforma que é a nossa, como é que foi? Nossa, quando a minha assessora falou que a gente viria aqui, eu fiquei tão feliz porque quando eu tinha oficina, eu ia muito no fórum para me tirar as dúvidas. E o fórum me ajudou muito, porque lá é uma plataforma, né, de várias categorias, digamos assim. Eu posso ter a parte técnica, eu posso ter a parte de gestão. Então, eu lembro que quando eu tinha alguma dúvida, até sobre gestão na época, eu entrava lá no fórum e eu tinha ali a ajuda. Ai, que bom saber que você utiliza o nosso fórum, porque hoje em dia um reparador, ele tem um WhatsApp, fica muito fácil para ele entrar no WhatsApp e ver. Só que a mensagem se perde. Sim. E o fórum não. O fórum ele vem categorizado como gestão, como você falou, linha leve, vem com suspensão, direção, entre outras, para ajudar ele na hora de tirar a dúvida dele e saber, minha dúvida é sobre gestão. Então deixa eu ver o que os meus amigos reparadores estão fazendo e aí já vou fazer o meu. Entende? Então isso é muito legal que você utilizou. Sim. E a próxima pergunta também é falando sobre a sua infância ali na oficina mecânica, sobre o seu pai, sua mãe. Eu queria saber como é que foi esse convívio e você, vivia lá dentro, né? Me conta um pouco mais dessa experiência de viver na oficina mecânica e nascer nela, né? Sim. O meu pai, ele veio de uma época que era mais fácil se trabalhar. Então, assim, o comportamento do cliente era outro. Hoje em dia tudo mudou. Então era meio que você vender um serviço ali, era no fio do bigode mesmo, na confiança. Nos tempos de hoje já não acontece isso, porque a maioria das pessoas hoje não tem nem limite de cartão. Então assim, para o dono da oficina
falar para o cliente pagar depois, ele pode ter certeza que se acontecer alguma coisa na vida desse cliente, ele não vai receber. Na época do meu pai não era assim. Porém, o meu pai foi um excelente técnico, mas ele falhou na gestão. Então, ele teve muitos problemas financeiros com a gestão da oficina. Então, eu cresci, a minha mãe muitas vezes falando para ele, olha, você precisa organizar melhor as finanças, você ganha muito dinheiro, mas esse dinheiro ele escorre pelas suas mãos. Então, isso é uma coisa que é passível, mas agora existe informação. Então, o mecânico, o dono da oficina, ele precisa focar também na gestão. Ele precisa entender sobre marketing, venda, comportamento do cliente, porque ele é um empresário, ele tem uma empresa. Isso mesmo. Ele sempre fala isso, que a gestão é a parte mais difícil de uma oficina mecânica, porque ela tem que ser analisada com detalhe, né? E se ele não analisa aquilo, isso pode virar uma bola de neve. Eu já fui num dono de oficina que 2 vezes ele faliu. Agora, com a gestão, ele teve que aprender na marra e aí só assim ele conseguiu reconstruir ela. E agora está abrindo a segunda unidade. Então é muito legal que ele aprendeu, mas ele passou por essa dor, né, muito grande, 2 vezes ter que falir. Porque o que acontece na maioria das vezes? O mecânico, ele muitas vezes começa com uma ferramenta e um jacaré, ele começa do zero. Só que aí ele vai crescendo e ele não vai percebendo que ele precisa ter pessoas, que ele precisa ter processos. O processo é o mais difícil. E aí o que acontece? Ele centraliza tudo nele. Então ele não tem tempo para a família e também não tem dinheiro. Às vezes ele até consegue alguma coisa na vida, mas em muitos casos ele acaba às vezes tirando da vida pessoal para ter que injetar na oficina, porque a oficina está sem dinheiro, não tem reserva. E tudo isso se dá pelo quê? Pela mudança de mentalidade que precisa acontecer. Isso é muito importante. O mecânico ele precisa entender que o que ele fazia lá atrás, na década de 70, ele não pode fazer mais hoje, porque as coisas mudaram. Gente, você fica admirada ouvindo ela falar isso, sabe? Porque ela fala de uma forma tão didática que você aprende de um jeito que você fala, meu Deus. Obrigada. Parabéns, de verdade. Obrigada. E eu gostaria muito que você deixasse, está chegando ao final do nosso podcast aqui, né? Eu queria muito que você falasse uma mensagem para os reparadores e como eles podem te encontrar também. Legal. Mecânicos, vocês podem me encontrar no Instagram, eu estou lá super ativa. Meu arroba é Amanda Medeiros, _consultoria. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui agora, isso eu tenho tatuado até no meu braço, porque eu carrego isso e vou carregar para a minha vida toda, é que vocês é o médico do carro. O médico ele consegue salvar uma vida, você consegue salvar uma família. Mas você precisa valorizar a sua profissão e o seu conhecimento e entender que você tem uma empresa. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a todos.